Nada na vida ocorre ao acaso. Então, para quem não me conhece, eu vou trazer aqui para você um pouquinho da minha história, né, onde que me trouxe. Por quê, né, que tudo está conectado? Deixa eu me apresentar. Eu sou Lenisa Lucena, sou doutora honoris causa em educação emocional, psicopedagoga, psicanalista, pedagoga, contadora. Eu tenho MBA em governança de TI, Master em PNL, tenho uma formação internacional em hipnose clínica e sou CEO, fundadora da Academia da Emoção. Essas são as minhas formações. Tudo começou lá atrás, quando eu ainda trabalhava na IBM, na área de tecnologia da informação. Essa aqui é uma foto da minha pessoa jovem, muito jovem, olha lá, a esplanada dos ministérios lá atrás, onde eu viajava muito pelo mundo, né, e pelo Brasil. Passou aqui o slide, mas eu morava em Brasília nessa época, e lá em Brasília, eu atendia a região norte, nordeste e centro-oeste. Era uma pressão muito grande para conseguir atingir resultados, metas, né, conseguir atender todo o território, muitos clientes, então eu tinha que saber priorizar, tinha uma pressão dos altos executivos, lidar com agenda, deslocamento, viagem, e tudo isso gerava uma demanda muito grande de organização. Então eu falei assim, gente, eu comecei a apresentar muitos sintomas. Que sintomas? Ansiedade, impulsividade, desmotivação, desatenção, desregulação emocional, insegurança, inconsistência. Eu me sentia muito inconstante, insuficiente. Eu falei assim, gente, vou procurar, né? Acho que a história aqui pode ser muito parecida com muitos que decidiram procurar essa resposta na vida adulta. Eu entendi naquela época que me faltava inteligência emocional. Eu pensava que era só uma questão disso, né? Então, me falta maturidade emocional. Eu não imaginava nunca que eu ia receber essa informação. A médica, né, quando me deu o diagnóstico, foi uma neurologista na época, ela falou assim, você tem TDAH, não tem cura, e o tratamento é remédio para o resto da vida e terapia. A gente não consegue alcançar o que isso significa na hora. Por isso essa cara de, então, o que eu vou, o que eu faço, né? Que desespero. Então, peraí, vou tentar essa parada. Fui para terapia, busquei medicação, mas o ponto principal aqui é que os sinais sempre estavam ali. Então, desde os 2 aninhos, eu já apresentava essas crises emocionais, eu chorava, me irritava com facilidade. E é claro, né? Eu fui crescendo e tentando me encaixar, me diminuindo para caber. Porque é assim que a gente faz, a gente aprende por espelhamento. Então, a gente olha à nossa volta e você fala assim, mas por que tal pessoa consegue e eu não? Então, a gente vai tentando se diminuir para caber, para tentar se encaixar no padrão do outro, no padrão de funcionamento do outro, que não é o nosso, no caso. É exatamente assim que a gente se sente, né? O mundo é redondo, vamos colocar, os neurotípicos estão lá funcionando e a gente expandido, né? Parece que sempre está sobrando pelas bordas. Então, a gente se diminui, vai se mutilando muitas vezes para caber e se encaixar, sendo operacional para a vida, conseguir atender às expectativas das pessoas, da sociedade. Como eu disse, eu entrei para estatística, né? Então, eu comecei a tomar medicação e comecei a fazer terapia. Você sabia que mais de 80% dos adultos com TDAH não são diagnosticados ou tratados por psiquiatras? Por quê? Porque simplesmente acham que o problema sou eu que sou desequilibrada, eu que isso e aquilo, e eu sou só louca mesmo, sou só louca, né? Todo mundo fala que eu sou louca, então eu sou louca, e vai levando a vida até chegar num momento, assim, insustentável. Vocês vão ver alguns indicadores daqui a pouco para entender. O quão representa esse 80% aqui também, sendo que, vamos colocar, 6% da população mundial adulta chega no diagnóstico. Deixa eu falar de alguns números. Eu tentei fazer o tratamento com medicação e terapia convencional, e não foi eficiente, assim como 60% das pessoas que fazem esse tratamento. Acaba não sendo suficiente. Medicação e terapia convencional. E agora, hoje, vocês vão entender um pouquinho disso. É assim que a gente se sente, né? Tipo, não tem para onde ir. O que eu faço, né? Tipo,
terapia para o resto da vida e medicamento, mas a medicação que me sugeriram eu não encontrei, já usei 5, 6, 7, e nenhuma delas realmente me proporcionou aquilo que eu precisava, e a terapia convencional, a profissional muitas vezes fala que eu tenho que esquecer do TDAH, eu não posso falar nem que eu tenho, porque isso, segundo eles, é uma maneira de ter uma muleta, então é melhor eu não dizer que eu tenho, né? E isso é bem complicado, porque eles tentam nos tratar como uma pessoa, olha só, neurotípica, mas o nosso padrão de funcionamento é diferente. Então, eu decidi ser a minha própria terapeuta. Me tornei educadora emocional e me tornei facilitadora da jornada de milhares de adultos. Alguns estão aqui hoje, se descobriram TDAH e índigo na vida adulta, e me acompanham já há alguns anos, estão aqui, inclusive, Renata, Telinha, Maristela e outros que eu não estou conseguindo ver aqui na participação. Eu publiquei meu livro, caso vocês não saibam, tem um livro, tem um audiobook publicado no meu YouTube, que você pode escutar, são mais de 6 horas, é um livro de quase 300 páginas, Meu Maior Desafio da Vida TDAH. Então, você pode ter o livro e escutar, fica mais fácil, né? Mas o que é o TDAH? Será que o TDAH é um transtorno de aprendizagem? É um transtorno de desatenção, falta de foco, hiperatividade? Não é assim que a gente escuta? Eu achava que quem é TDAH era pessoa retardada, né? Tinha problema na cabeça, literalmente. A gente tem, mas não nesse sentido de não consegue aprender, é burra. Na minha época de infância, toma Gardenal, eu escutava vários bullying, né, em relação a isso, porque existe muito desconhecimento sobre esse termo. Mas o que mais é triste a gente escutar é todo mundo tem um pouco de TDAH. Quem que aqui já escutou isso? Mas todo mundo tem um pouco de TDAH, né? O tempo todo. Aí você escuta, respira fundo e fala, ai, Deus, perdoa. E não tem consciência, né? Você... né? Tem pessoas que nem adianta discutir. A gente só sorri a cena e segue em frente. Né? Que é um pecado escutar isso. TDAH, na prática, é um transtorno do neurodesenvolvimento causado por uma disfunção nos níveis de dopamina, afetando principalmente o córtex pré-frontal, o que resulta em, principalmente, baixa autorregulação emocional, inabilidade de inibir os impulsos, dificuldade em sustentar o foco no objetivo, dificuldade de sustentar a motivação, visando resultado a longo prazo. Isso e muito mais. Mas esses é a estrutura de um TDAH. O TDAH ele tem dificuldade em conseguir sustentar o objetivo em mente. Então, ele decide que agora ele vai trabalhar com tal coisa. Agora é isso, encontrei. A resposta é óleo essencial. Né? Fica focado em óleo essencial, daqui a pouco... Mas por que eu estava tão focada nisso mesmo, gente? Não tem sentido. Porque, na verdade, isso não é a solução. Aí você muda de ideia o tempo todo, porque a gente simplesmente, aquela ideia central, ela começa a ficar desfocada, distante, desmotiva, de repente você não sabe mais por que você começou a fazer uma nova faculdade, por que você decidiu entrar no relacionamento, que você nem gosta da pessoa, né? Sustentar essa motivação. Então, sim, a gente tem um problema de desatenção, a gente tem um problema de impulsividade, de inibir o impulso, mas não é só isso. A hiperatividade é muito mais complexo. E eu quero que você entenda por que é tão importante você compreender a fisiologia da emoção, o pré-frontal, né? Qual que é a função dele? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Nós evoluímos, nosso cérebro, né? Ele, que muitos chamam, né, de reptiliano, ele, lá no Homens das Cavernas, lá que a gente foi evoluindo para o nosso neocórtex, nós tínhamos um sistema de sobrevivência, defesa, padrão instintivo. É aquela coisa do libido sexual, quando você tem uma vontade que vem das suas entranhas, né? Aquela vontade de comer aquele doce, aquele chocolate, aquela pulsão de desejo. Ele é muito ligado a esse mecanismo de sobrevivência, que está lá, né, aos nossos antepassados, os homens, né, que foram se desenvolvendo. Então, o neocórtex, né, evoluiu para o sistema límbico e o pré-frontal. Então, o sistema límbico, ele fala diretamente com esse sistema de ação e reação, luta ou fuga, e ele é responsável
pelo emocional, pelo sentimento, vínculo social, memorização a longo prazo, necessidades básicas, é também a parte reativa da coisa. E o pré-frontal, aqui, ó, literalmente o pré-frontal, ele é responsável pelo racional, pensar, aprender, falar, criar, decisão. Autorregulação emocional, inibição, sono, sede, fome, motivação, moralidade, justiça, como eu disse, libido. Então, é assim, o pré-frontal, ele funciona como um filtro. Ele funciona como sabe o firewall, o sistema de antivírus nosso, vamos colocar assim, do computador, do celular, que inibe que os vírus entrem, né? Então, a gente tem o pré-frontal como, vamos falar do divertidamente, a nossa central de comando, aonde a ansiedade tá no poder, né? Ou a felicidade está no poder. A gente precisa de um maestro da orquestra, um CEO do negócio, aquela personalidade que fala, isso é importante de você priorizar. Tudo não é importante, isso sim é importante. Não, olha, isso aí não é digno da sua atenção. Eu estava assistindo um episódio de Enterprise, né, aquela Viajando no Espaço, um seriado antigo, onde, um determinado momento, a tripulação estava sendo bombardeada por uma frequência silenciosa de um buraco negro. E toda a tripulação começou a agir da seguinte maneira. Começou a ficar obcecada por questões triviais, que não deveriam ser dignas de tanta atenção. Por exemplo, a espaçonave estava indo direto para o buraco negro e um dos comandantes lá estava preocupado em colocar um porta-copos na cadeira do capitão da aeronave. Tipo, o que o porta-copo tem a ver com a extinção da aeronave que ia entrar no buraco negro? Mas a obsessão era tão grande por fazer aquele porta-copo que o pré-frontal não conseguia filtrar o que era importante, o digno de atenção ou não. Era só aquilo. Porque a frequência que estava atingindo aquelas pessoas estava interferindo no funcionamento do pré-frontal. Eles estavam no instinto primitivo, aonde só importava resolver aquilo. O TDAH, ele sofre isso muito. Não que a gente está sendo bombardeado de frequência de buraco negro, mas nós o tempo todo temos essa hipersensibilidade sensorial onde tudo é interessante. Tudo nos atravessa. E a partir disso, a gente perde o nosso senso de realidade, do que é importante, o que deveria ser freado, o que eu deveria estar envolvido em fazer. Tipo, eu vou pesquisar no Google como se escreve a palavra autorregulação, que eu estou vendo que aqui está errado já. E aí me vem uma chamada para eu pesquisar como a doença da sua planta. Aí você vai ver a doença da planta, você vai ver como pinta o quadro. 2 horas depois, você se lembra que você tem que voltar na apresentação para resolver a palavra autorregulação. É isso que acontece com a gente. O que é importante, o que é digno de atenção ou não, a gente se perde, e isso faz com que a gente se desregule, a gente entre no processo de exaustão, porque a gente se perde. Por quê? O pré-frontal, através do funcionamento correto dos níveis de dopamina, permite que a informação se mantenha sustentado e estruturado. O que significa? É como se tivesse um fio ligado na tomada que ele falha, o tempo todo ele falha, e a informação vai se perdendo. Então, naturalmente, a gente tem um déficit neurológico que implica no resultado da nossa vida. É por isso que a gente vive com essa sensação aqui, ó, de que a gente tem que se diminuir para caber. Porque o tempo todo a gente tem que corrigir a nossa rota. Naturalmente, mas a gente não tem essa habilidade natural. Para quem ainda não conhece a minha tese, tenho a tese das crises de TDAH, que são a crise depressiva, a crise... Ai, só um pouquinho. A crise depressiva, a crise de ausência. A crise depressiva, ela dura em torno de 24 horas, e a gente se sente a pior pessoa do mundo. Incapaz, incompetente, desregulado emocionalmente. Não importa o que te falam, você
só se joga para baixo, você só se joga para baixo. Geralmente ela acontece após algo que você se frustrou, o resultado que não deu certo, então você fica triste, se sentindo literalmente depressivo, mas no máximo 24 horas passa. Isso é uma desregulação emocional. A crise de ausência, você fica sem energia total, teu nível basal de dopamina vai para o saco, então você fica sem energia alguma, então você não sabe o que você quer assistir no Netflix, tanto faz. Tudo tanto faz, é uma indiferença. Dura em torno de 24 horas no máximo. A crise de hiperatividade é quando você acha que você vai dar conta de tudo, né? Você entra numa crise depressiva, de ausência, e quer compensar tudo que você não fez nesses dias, no dia da crise de hiperatividade. Resumidamente, você vai ficar descompensado e não vai ter muito resultado, porque você vai estar agindo muito mais pela emoção do que pela razão. E, é claro, a crise de hipomania, é quando você acredita que você tem superpoderes, que você é maravilhosa, que você vai fechar todos os contratos, que você tem dinheiro, que você aceita convites de fazer eventos sociais, você quer falar para as pessoas que você ama elas, tudo é maravilhoso nesse dia. Você está super motivada, excessivamente, tá? Descompensado emocionalmente. Então, também não é saudável para a nossa vida. E toda essa descompensação leva a gente a desenvolver as famosas comorbidades. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, insônia, como sintomas secundários ao TDAH, que é a procrastinação, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento, falta de foco. Tudo isso tem a ver com o TDAH. Mas será que isso é só do TDAH? Como eu disse, não. A gente vive uma era onde a maioria das pessoas está adoecida diante da necessidade de dar conta de tantas coisas. Mas para quem tem TDAH, é ainda pior. Por isso que a gente está falando disso. 25% das pessoas, teve um aumento de 25% da ansiedade em 2022. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? E para quem tem TDAH, a ansiedade é algo ainda mais natural. 12 milhões de brasileiros acima de 44 anos apresentam os sintomas do TDAH no Brasil. Lembra que eu ia trazer um pouquinho de dados? Isso aqui eu estou falando só dos diagnosticados, gente. Só dos 6%. Sem falar todo o resto. Então você faz parte desses 12 milhões que não estão recebendo tratamento adequadamente. Lembra que 60% o tratamento convencional não é eficiente? Então, imagina, 12 milhões, né, vezes 60%, você já tem um número interessante. Entramos aqui na chave de tudo, gente. Tudo que a gente falou aqui tem uma base principal, a desregulação emocional. Por quê? O sistema límbico precisa do filtro do pré-frontal. Só que o nosso pré-frontal, ele não funciona adequadamente. Ou seja, a gente vive desregulado emocionalmente. TDAH não regula bem. Pessoas estressadas não regulam bem. Estão vivendo sob pressão. Precisam dar conta de tudo. E aí entra a chave ao qual eu cheguei na conclusão para realizar esse trabalho que eu estou fazendo com vocês hoje. O que eu entendi? Eu entendi que existem 3 pilares que permeiam a vida de um adulto com TDAH, que, se resolvidos, a gente vai ter qualidade na nossa vida. A gente tem um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta o nosso funcionamento cognitivo, neurológico e executivo na vida. Então, observe que a maioria dos nossos problemas pode estar associado a 3 pilares. Um deles pode ser, ou você pode lidar com os 3, como é o meu caso. Número 1, a gente tem uma dificuldade, eu vou até parar o compartilhamento para olhar aqui para vocês mais de perto. A gente tem, gente, o seguinte, quando a gente olha para a nossa vida e observa, qual que é nossos 3 maiores desafios? Primeiro deles é lidar com a nossa descompensação emocional, nossa desregulação emocional. Ou seja, eu tenho uma dificuldade, uma inabilidade de inibir meu impulso. Eu tenho uma inabilidade de me frear emocionalmente, de pensar antes de agir. Porque isso tem a ver com o transtorno neurológico. Então, se eu ajo pela emoção, eu estou mais suscetível a ter uma decisão que vai me levar a ter consequências e vai me fazer perder tempo, dinheiro. Então, a desregulação emocional, o pilar número 1. Número 2, o déficit executivo.
que é ligado às funções operacionais da vida. Planejamento, execução, conseguir priorizar, realizar a longo prazo, com consistência, tomar uma decisão e sustentar essa decisão com assertividade. Isso é muito difícil para quem tem TDAH. Muito. Porque isso permeia o funcionamento neurológico e executivo. A gente tem um transtorno executivo, desregulação emocional e da execução, da operação das coisas. Inclusive, memória de trabalho, de curto e longo prazo. E o terceiro pilar é o motivacional. A gente tem um transtorno motivacional. Por quê? Se a gente tem um transtorno de dopamina, e a dopamina está ligada à expectativa de algo, hoje eu me envolvo emocionalmente com uma questão que me traz desejo, me mantém motivado, mas eu não sustento, porque ocorrem as falhas dopaminérgicas, então eu vou em busca de outras e outras e outras coisas que me fazem ficar mais motivada. Então, sustentar e se comprometer com algo é muito difícil para a gente. Eu tenho esses 3 transtornos, e eu tenho uma intersecção que permeia os 3, que é a clareza. Ou seja, se eu tenho clareza, eu consigo me regular emocionalmente, porque eu consigo pensar mais equilibrado. Se eu tenho clareza, eu consigo priorizar, sabendo aquilo que realmente importa, e colocar meu tempo, energia, dedicação naquilo. Se eu tenho clareza, eu consigo manter a clareza dos meus resultados. Por que eu estou fazendo tal coisa? Onde eu quero chegar com isso? Qual que é a minha motivação? E me automotivar, me autoliderar, me autoativar. Tudo isso se eu tenho clareza. Mas como conseguir ter clareza se eu tenho uma mente descompensada? Se eu tenho uma mente que está em busca de sempre encontrar uma satisfação imediata? Se por mim é difícil eu manter essa estrutura. Então, o que eu tenho que fazer? Nós somos o que sentimos, e nossas decisões e ações são consequências de nossas emoções. Isso, gente, serve para qualquer pessoa. Se você está no piloto automático e você não para se perceber, porque você está num caos, onde você tem que ir fazer, por quê? Lembra-se? A gente tem que se diminuir para caber, eu tenho que me diminuir para caber, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que me esforçar muito mais do que as pessoas neurotípicas para eu dar conta. Mas como que eu vou parar, Lenise? Eu não tenho tempo para parar e pensar no que eu estou sentindo. Isso aí não me cabe. E você, então, é tomado por suas emoções. Entendendo isso, você vai entender que a grande chave disso tudo está na regulação emocional. Mas, o que você vem aplicando na sua vida? É supressão expressiva. A supressão expressiva, gente, ela não é simplesmente eu fechar minha boca e me calar, como a gente aprendeu. Né? Já que eu vou falar M, é melhor eu ficar quieta. Né? Já que não vai resolver eu falar da minha vida para os outros, então eu vou ficar quieta. Então a gente se cala e vai ficando descompensado. Aqui vai se fechando, se anulando na vida e ficando depressivo. Isso é supressão expressiva também, mas supressão expressiva também é quando você tem que se regular, ou seja, eu estou com um impulso aqui dentro, né? Eu tenho que fazer 5 coisas, mas eu não quero fazer essas 5 coisas, eu quero fazer aquela que eu sei que eu não deveria fazer. Então, eu me regulo, coloco uma força gigantesca para suprimir o meu desejo de fazer aquilo que me traria satisfação imediata, e isso me deixa exaustivo, me deixa exausta. Na sequência, eu me desregulo, porque eu tive que gastar muita energia para fazer isso. Eu me sinto, depois que eu faço, ainda eu não recebo elogio do meu chefe, as pessoas não me valorizam, eu recebo uma força negativa que me faz ficar de saco cheio. O que eu faço? Eu chuto o cachorro, brigo com o vizinho, fico sem paciência com meu filho, não quero dar atenção para minha amiga, fico... Muitas vezes a gente perde o controle com o pingo daquele copo d'água que já está transbordando. Supressão expressiva também é se expressar de maneira desproporcional à realidade, que pode ser gritando, falando alto, sendo grosseiro, sendo uma pessoa que não te representa. Então, é se calar ou se expressar de uma maneira exagerada. Então, a gente faz isso, a gente aprendeu a fazer isso desde criança. Fica quieto, engole esse choro. Não, depois você resolve, depois você olha para isso. Então, a gente
pensa o tempo todo, né? Eu deveria parar para me olhar, para ver como que eu tô, para me sentir, mas eu não tenho tempo. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Depois eu penso nisso. Chega um momento que isso transborda, e aí você perde o controle. Quando você perde o controle, você tenta compensar a pessoa ou a situação. Exatamente fazendo aquilo que você brigou. Então, eu briguei com meu filho porque ninguém me ajuda na minha casa. E aí eu reagi de uma forma desproporcional. O que acontece na sequência disso? Simplesmente eu fico com vergonha do meu exagero, e aí eu justamente faço aquilo que eu não deveria fazer. Volto a ser permissiva com os outros, porque eu preciso compensá-los da minha sobrereação. Isso é, né, um ciclo sabotador que as pessoas vivenciam sem perceber, como um feitiço do tempo. E qual é a solução para isso? Opa, deixa eu voltar aqui. Reavaliação cognitiva. O que é a reavaliação cognitiva? É uma estratégia de regulação emocional que envolve mudar a maneira como pensamos sobre uma situação para alterar o seu impacto emocional. Mas e aí? Como que a gente consegue fazer uma reavaliação cognitiva natural se a gente está sobrevivendo? Como fazer uma reavaliação cognitiva se nós fomos ensinados desde cedo que você tem que parar de reclamar, seguir em frente e simplesmente fazer o que você tem que fazer, sem pensar direito? A gente não sabe. Ninguém nunca... A escola não ensina isso. Não tem como a gente aprender de uma maneira natural, sendo que como que eu vou mudar o meu jeito de ser? O que é reavaliar cognitivamente? Você se frustrou. Vou explicar isso agora. Fica vendo. Porque pode ter ficado confuso, tá? Então, eu trouxe essa imagem para que você entenda isso de uma forma mais fácil. Eu tenho uma linha do tempo. Isso aqui é você no seu equilíbrio, no seu dia a dia. A linha mais próxima da realidade. Essa é a linha do tempo quando você tem uma supressão expressiva up. Quando você se descontrola, você vai se compensar, você busca a sua regulação emocional no exagero, up. Ou no down, que é a sua realidade paralela, onde você se deprime, por exemplo, na exaustão. Então, vamos entender na prática como isso funciona. Você está na sua linha do tempo da vida real, acontece um evento. Você descobre que você tem muitas coisas para fazer e você não vai ter tempo, porque você procrastinou. Quando você se deu conta, fala, meu Deus do céu, como que eu fui deixar isso acontecer? Sente uma super ansiedade. E aí são muitas coisas para você priorizar. Como você não consegue priorizar, o que você faz? Opa, peraí, perdão. Como você não consegue priorizar, desculpe, gente, de novo. Não está funcionando. O que você faz? Você procrastina. A procrastinação é um sintoma da sua desregulação emocional. Eu não consigo decidir. Tudo para mim é prioridade. Eu entro em crise, eu procrastino. O que eu vou fazer? Muitas vezes eu vou fazer aquilo que emocionalmente eu estou mais conectada, mas não é aquilo que vai me trazer. Mas, tipo, eu deveria fazer algo que vai... Se eu não fizer, vai ter uma consequência muito grande. Ao invés de eu fazer aquilo que eu não quero fazer, né, mas que eu sei que tem consequência grande, eu vou fazer aquilo que está mais me pressionando, mais me incomodando emocionalmente. E você acaba procrastinando de fazer aquilo que você deveria realmente fazer. Isso é um sintoma. E a gente faz isso porque a gente procura se regular emocionalmente quando a gente procrastina, porque senão a gente sente que vai sucumbir. E aí, depois de procrastinar, muito procrastinar, você entende que não tem jeito, eu tenho que voltar para a minha vida. Então, você aceita que você não dá conta mesmo, ou você dá de louca e faz tudo de uma vez e fica exausto, mas aí você tem que voltar para a sua vida. Acontece um novo evento, porque todo dia acontece um novo evento, né, gente? Que vai fazer com que, por exemplo, eu me frustrei, ou eu tô ansiosa, eu tô descontrolada, e eu vou para onde? Para o site. Vou procurar um curso para eu fazer. Eu vou procurar um livro, porque é isso, a solução vai ser essa. O remédio, aquela vitamina, eu preciso de uma blusa para uma festa. Eu vou viajar aqui, vou procurar me compensar de várias formas. Pode ser ir tomando um cafezinho com o colega no corredor e conversando com ele, cuidando do problema da vida de uma amiga. A gente vai fugir da questão. Eu me frustrei com algo, eu não consegui lidar com essa questão, eu vou fugir dela.
e eu busco me compensar. Essa compensação é, na verdade, uma regulação emocional que você está buscando fazer de maneira automática e inconsciente. E aí, você fica exausto. Por quê? Você começou na segunda-feira cheio de planos e projetos, que essa semana ia ser diferente. Que você ia fazer acontecer, que ia dar certo. Altos e baixos, picos e vales, picos e vales. Chega na sexta-feira, você fala, eu sou uma fraude. Aí, o que acontece com você? Você entra simplesmente numa crise de ansiedade, numa crise depressiva do TDAH, aquela que eu te falei. Entra na crise de ausência no seu final de semana, porque você é uma fraude, né? Todo mundo sabe que agora você é uma fraude. Fica exausto. E aí você busca se compensar. Inclusive, as crises de TDAH, elas acontecem como uma maneira da gente sobreviver. É uma maneira da nossa mente, por exemplo, a de exaustão acontece quando você não aguenta mais. Nada. Tua mente desliga. E assim, ciclicamente, a tua vida segue por 40, 50, 20, sei lá, desde que você conhece por gente, altos e baixos. O que você está fazendo aqui? Reavaliação cognitiva ou supressão expressiva? Supressão expressiva. Você não está resolvendo o problema de fato. Você só está indo. E o ciclo fica se repetindo. Qual seria a proposta, gente, de resolver isso? Como que entra aqui a tal da reavaliação cognitiva que eu disse a vocês? Acontece um evento, naturalmente você vai para a ansiedade, tem que decidir o que fazer. Eu tenho que priorizar. Naturalmente, o que você faria? Procrastinaria. Lembra que é o nosso mecanismo de autorregulação? Porém, com a reavaliação cognitiva, utilizando uma estratégia artificial que faz as perguntas certas para você se ajudar, se perceber, se notar, isso é uma educação. Mas você tem ali na sua mão, oi, eu tenho 5 coisas para fazer hoje, eu não sei qual eu escolho primeiro. Ei, eu estou ansiosa, me ajuda a me acalmar? Isso é reavaliação cognitiva. Primeiro você teve que se perceber e perceber que você precisava de ajuda. Quando você usa a reavaliação cognitiva, rapidamente você interrompe o ciclo. E aí você volta rapidamente para a sua linha do tempo. O que levaria horas, dias, nesse ciclo ilusório de supressão expressiva, você entra com a reavaliação cognitiva, reavalia aquele teu processo, se regula e volta para a linha do tempo. Naturalmente, acontece um novo evento, que faz, por exemplo, que você procrastine novamente. Entra a reavaliação cognitiva, aonde você volta para a sua linha do tempo, de maneira mais rápida. Sabe por quê, gente? O desafio não está no descontrole, mas sim no tempo que você permanece nele. E há quanto tempo você repete os seus ciclos de sabotagem, aonde você vai se compensar para se regular? Você quer um exemplo de supressão expressiva? Passivo-agressivo. Quando você não está bem emocionalmente, você não sabe o que dizer, você se cala. A pessoa te pergunta, você está bem? Uhum, tô ótima. Tipo, eu não sei o que eu faço com essa informação, eu não sei se eu mando essa pessoa para aquele lugar, ou se eu brigar com ela não adianta, já entendi que o problema sou eu, então eu me fecho. Fico ali remoendo aquele negócio e não resolvo. Um dia de bico, irritada, tratando mal o outro. Isso é um exemplo de supressão expressiva. Quando você traz a reavaliação cognitiva, você entende. O que eu queria? Atenção. O que eu queria? Reconhecimento. O que eu queria? Valorização, amor. Ah, então quer dizer que quando eu não sou valorizada, ou quando eu não recebo aquela palavra de afirmação da pessoa, quando ela não me reconhece, eu tenho esse comportamento? Nossa, que ridículo. Não acredito que eu estou fazendo isso. Isso é uma reavaliação cognitiva, onde você muda a sua maneira de pensar e processar. Mas, naturalmente, a gente não consegue fazer isso. E isso traz prejuízos ocultos. Por que a gente não consegue fazer isso naturalmente? Porque a gente precisa, primeiro, mudar o padrão. Para mudar o padrão, você tem que se perceber. Opa, eu estou desregulado. Opa, eu preciso de ajuda. Opa, eu estou ansioso. Opa, eu estou triste. No mínimo, parar para se perceber. E quando você não se percebe, você não vai parar. E a gente tem essa disfunção neurológica que é inibição dos impulsos. O meu impulso é sofrer. O meu padrão de comportamento é ficar na bad. 2 dias sofrendo, aí eu me resolvo, aí eu volto para a vida. Eu aprendi que é assim que funciona. Então, você fica enroscado nesse padrão de comportamento, que é comer um chocolate, beber, pulsão sexual, compensar comprando.
e você vai tendo prejuízos em todas as áreas da sua vida. Lembra que eu disse para vocês que nossos 3 primeiros principais pilares é o desregulação emocional, desregulação motivacional e executiva, implica em controle da emoção, motivação e produtividade. Que é exatamente onde a gente mais sofre na vida.